Então, galera, já é tempo de as escolas públicas serem remoldadas, né? Porque nós estamos na era digital, é uma era onde se você tem condições de ter ensinamento online, né? Você tem condições de ter aulas particulares online, professores que se dispõem às vezes do tempo gratuitamente para ensinar certas coisas. E nós temos ainda um estudo público atrasado, né? Porque o que acontece, gente? Ficam tentando mostrar algum resultado nas escolas públicas, sendo que esse resultado não vai levar o povo a lugar algum. O que se tem que oferecer é o estudo real. O estudo real a matéria de uma escola pública tem que se igualar à da escola particular. E aí, meu irmão, quem quiser se esforçar para estudar, para não estudar para passar de ano, é estudar para ter uma condição, colocar propagandas na internet mostrando a necessidade de se ter um suporte para que as pessoas tenham condições de entrar numa universidade ou tenham condições de terminar o seu estudo, né, e realmente fazer uma formatura que realmente seja uma formatura verdadeira, né? A gente vê aí a formatura do segundo grau, fazem toda aquela festa por uma coisa que não serve, não tem serventia, não te dá suporte para você fazer um concurso militar, um concurso público comum. Você não tem suporte na escola pública suficiente para você ter isso daí. Então, se gera oportunidade para todos, para que ninguém tenha desculpa, eu não tive oportunidade de estudar. Não, tem a oportunidade de estudar um estudo integral, uma escola moldada como era o SEI de Quintino, por exemplo. Ali você tinha no SEI de Quintino a escola comum, né? Mas não era como eu estou dizendo assim totalmente, mas também tem vários cursos, né? Para que no momento que você está fazendo, as pessoas que não quiserem estudar, elas fazem um curso de mecânica de automóvel, curso de elétrica. Então ela pode determinar se ela vai querer estudar as matérias comuns, né? Uma necessidade com maior necessidade de uma pessoa que quer galgar um objetivo maior, eu quero ser universitário. Então eu gosto de estudar, eu acho que eu tenho suporte, vou estudar ali, vou aceitar o desafio de me esforçar para uma matéria que se iguale à escola particular, para que quando eu for prestar um concurso eu tenha alguma condição de ganhar um cargo de um filho de um rico, porque o filho do rico só estuda em escola particular, tem professores particulares de reforço. Então, a escola particular ela tem que ter um ensino integral ou um ensino de qualidade, professores de qualidade, né, bem remunerados. Eles não fazem isso porque não querem remunerar bem os professores, não querem estruturar uma escola pública, porque se você tem uma escola pública com ensino igual à particular, e com certeza as escolas particulares, muita gente vai deixar de estudar lá, né? Até os filhos dos ricos mesmo não vão achar necessidade, até os pais dos filhos, né, até os pais ricos não vão achar necessário colocar os seus filhos na escola particular, sendo que no ensino público tem essas condições. Mas aí você coloca uma limitação. A escola pública com esse tipo de ensino, ela estaria limitada aos pobres, pessoas com salário abaixo de uma meta, né, de R$ 3.000, R$ 5.000. A família filho do empresário, ele com certeza tem condições de pagar uma escola particular, ele pode colocar o seu filho para estudar lá. Então não vai atrapalhar o privado, né, nem o público, nem o privado. Né? Os empregos vão continuar sendo garantidos. O que não pode é aquela pessoa que tem tudo para ir à frente, né? Ela tem todo o suporte, ela tem a inteligência, ela tem a dedicação, mas ela não tem oportunidade porque às vezes os pais não têm uma condição financeira e os que têm se esforçam dobrado para dar um suporte de um ensino que já é cobrado nos impostos da gente, né? Então isso daí é algo que já paga. Ou você transforma duas escolas. Você tem aí o Pedro II, por exemplo,
tem escolas federais, você tem escolas estaduais, você tem escolas federais que para o cara entrar tem que fazer uma prova, né? Não acho certo, eu acho o seguinte, coloca-se a pessoa para estudar. A única coisa que vai acontecer com ela é ela ficar reprovada todos os anos e não seguir à frente, desistir. Aí ela pode ter um ensino convencional. Ah, eu quero fazer o segundo grau convencional. Eu acho que nem vai ter mais essa existência de segundo grau convencional. Eu acho que realmente tinha que ter o ensino público. Ou é tudo ou é nada. Na minha opinião, é o seguinte: ou a pessoa se dedica e aprende ali, né? Ela pode estudar para passar de ano. Ah, vou estudar para passar de ano, tal. Ou ela se dedica ou ela não vai conseguir passar de ano. Simples assim. Ela tem que se dedicar até ela passar de ano. Você coloca ali, você tem que propor o ensino para a pessoa. Então, se a pessoa está passando com média 5, tudo bem, está passando com média 5, mas qual é o ensino que está tendo ali? Então, você pode pegar aqueles alunos que se destacam nessas escolas, né, e se destacam, e premiar esses alunos. Fazer uma premiação boa. Final do ano, o aluno que tirou, bom, vai ganhar um carro, vai ganhar um. Eu acho muito mais interessante porque você cria uma concorrência ali que isso é uma concorrência da vida, né? Isso é uma concorrência já da vida, que realmente quem se esforça mais alcança melhores lugares. E isso já ser colocado na escola, com bolsas de estudo lá fora, bolsas de inglês, bolsas, sabe, bolsas completas de cursos de música, aquilo que a pessoa escolher, né? Aquilo que ela quiser. Qual a bolsa que você quer? Eu quero medicina, então você vai ter a bolsa, você vai ter a faculdade financiada pelo governo, porque você ganha, você foi destaque do ano, você foi destaque do mês. Tem que haver essa concorrência, mas pelo fato de que no nosso país a única coisa que precisa mudar para que isso funcione é a chave do país. Para que o carro funcione, tem que se ter a chave. Se essa chave estiver quebrada ou amassada, não liga o carro. E essa chave se chama a política. É a política, o sistema político que tem que mudar. Porque é dali que vem ou não os recursos para uma criação de uma escola assim. Se tem dinheiro para o país fazer isso, né? Existia antes dessa Covid, tinha dinheiro. Eu acho que ainda tem, o país tem dinheiro. Existe dinheiro para fazer isso. Só que não existe boa vontade, não existe interesse. O nosso país é muito atrasado em todas as áreas. Na área jurídica, né, o criminoso comete um crime muito bárbaro e ele tem uma punição muito leve, né? E na cadeia ele tem todos os recursos para ele viver bem ali, né? Inclusive telefone celular. E outra questão, os políticos, eles têm mais privilégio ainda, porque eles roubam o dinheiro do coletivo, né? Continuam com seus empregos, continuam. Para o cara perder o cargo político, você vê que nem sendo assassino, você sendo um assassino, você ainda é capaz de manter os seus privilégios políticos. Isso é ridículo. É um país ridículo que nós vivemos. Aí quando consegue punir o cara, ele fica um tempo preso numa prisão desigual, né? Com todas as regalias e o dinheiro na conta bancária dele, né? Alimentando ele, a família dele. E ali ele sendo protegido por um sistema podre, fedido. E depois ele vai para a tornozeleira eletrônica e ali você não sabe se o cara está realmente cumprindo tudo aquilo. Mas aí você vê uma desigualdade, né? O cara que tem estudo, o cara que tem um cargo político, se ele tiver uma universidade, ele tem o direito a uma prisão diferente. Por que isso? Não era ele que deveria ter mais educação? Não era ele que deveria representar melhor a sociedade? O cara que tem um bom ensino, uma boa instrução, mas não é, no nosso país não. No nosso país não acontece isso. Um exemplo as pessoas estavam discutindo esses dias por conta dessa questão aí dos policiais que foram lá e dizem que executaram, né, o bandido dentro de casa e aí se entra numa discussão. Ah, mas bandido tem que morrer. Ah, isso tal. Tudo isso daí não adianta nada. O que nós temos que oferecer no país é educação.
Eu acho que, por exemplo, a minha casa um lugar onde que eu não gostaria que alguém fosse morto na frente dos meus filhos. Eu não gostaria, né? Não gostaria que isso acontecesse. Ainda mais o cara ser executado, né? Se o cara foge para dentro da tua casa e o bandido troca tiro com a polícia e dá nisso, você pode até pensar, pô, foi uma reação ali e tal. Mas se o cara ser executado na frente dos seus filhos, isso daí é complicado, tá? Muita gente fala, ah, não, leva para tua casa, né? Como se você fosse a favor da criminalidade, mas não se trata disso. Se trata de alguém que fez um juramento de proteger, né? De servir e proteger, e o outro que não tem juramento algum na vida. Se trata desse tipo de situação. Mas aí, algumas pessoas, não, tem que ser isso. Mas essa discussão não leva a lugar nenhum. O que muda o país é educação. É você fazer com que o tráfico não seja uma coisa atrativa, né? Então só acontece isso com geração de emprego e renda, com educação, né, de qualidade, com mostrar, dar oportunidade para os jovens, né? Aí você vê os jovens já começam na desigualdade quando eles querem assinar uma carteira diferente para o jovem, com direitos menores, sabe? Já começa a desigualdade ali. Sendo que o país tem condições de gerar bastante emprego, mas não fazem, né? Não fazem, não tem interesse, né? As leis trabalhistas nunca melhoram nada, só pioram, só atrasam o país, só para tirar direitos. Os sindicatos são tudo corruptos. Tem sindicatos aí que não tem nem concorrência, você não tem uma chapa concorrente com o sindicato, né? Sempre, todo ano, é aquele sindicato que ganha. Então, é lógico que aquilo ali tem farsas ali. Então, nosso país é um país muito corrupto, muito sujo, e parece que não tem jeito, cara. Parece que quanto mais se reclama, mais as coisas estão nuas e cruas na nossa cara. A cada dia a realidade se mostra aí como se não fosse mudar nada. O sistema de saúde, né, não muda nada. Então, se você mora num país onde as pessoas morrem, não por estar entubada, mas por não ter anestesia, o medicamento que faz anestesia da intubação. Daí você já viu o nível de país que nós vivemos, né? Nós temos carência de bons políticos, né? Os bons políticos podem se contar nos dedos, né? Apesar de termos variados números, eu acho que tinha que ter até menos partidos políticos para a gente poder se achar, né? Porque os países são tudo coligados, os partidos são coligados com os partidos imundos e você pensa que está num partido legal e aquele partido está coligado com outro partido sujo. Então tinha que ter menos partido político, tinha que haver menos, né? Até porque não tem necessidade de tudo isso. As regalias de todo o sistema judiciário, de todos os sistemas políticos, do executivo, do legislativo, do judiciário, eu não sei do Ministério Público, não entendo dessa parte, mas as regalias são explícitas, né? O Marcos Feliciano colocou 150 mil de dente, ali o plano dele era ilimitado. Isso é ridículo, é, ainda mais vindo de um cristão, um cara que se diz cristão, é ridículo, tá? Nós estamos num país onde a corrupção nas igrejas, né? Eu falo nas igrejas porque as igrejas levam voto para os políticos cristãos, né? Supostamente cristãos, mas que de cristão não tem nada, são mais capeta do que o diabo. E levam votos, então por isso o charlatanismo não é curado do Brasil, porque eles levam os votos para eles mesmos, né? Para os próprios bandidos. Então é bandido cuidando de bandido, é a terra amada, a nossa pátria amada é isso, é bandido cuidando de bandido. Então, esses bandidos que estão no morro, eles são só um pequeno problema, né? Não querem resolver nunca, porque se quisessem resolver, não teria celular nas cadeias, não teria sinal de celular nas cadeias. O Sérgio Cabral não teria ali regalias, né? Então, se quisessem resolver de fato, já que está sendo tudo mostrado nitidamente ao vivo e documentado na internet, se eles tivessem interesse de modificar alguma coisa, eles teriam não teriam essa cara de pau toda de permitir com que essas coisas acontecessem mesmo com tudo isso. O rico tem regalia dentro da cadeia. É ridículo. Nós vivemos em meio ao ridículo, né? E ninguém faz nada. Não há nenhuma mudança nisso daí.
Todos os políticos presos continuam tendo seus privilégios, o pobre privilégio nenhum, se não pagar pensão ele vai preso mesmo, e não tem privilégio nenhum. E era nítido, gravado. Você vai atrás do cara lá que tinha que estar trabalhando com a tornozeleira eletrônica, ou devia estar dentro de casa, prisão domiciliar, o cara não está e não acontece nada com ele, não acontece nada com quem deveria fiscalizar ele, né? Com quem não viu que a tornozeleira dele não estava apitando fora, Então não acontece nada. Não acontece literalmente nada. Não acontece nada com o delegado que deixou regalias, né, no presídio. Não acontece nada. É um país totalmente abandonado. Né? Então o que resta fazer é gerar oportunidade de trabalho, de renda, de cursos, de estudo para quem quer realmente mudar de vida e ganhar a vida honestamente. Aí o seu filhinho pobre, você que é pobre, ele vai te dar muito orgulho, por quê? Porque ele vai querer concorrer com os filhos dos ricos, né? E ali você vai ver na hora de fazer o Enem, né? Não vai ter nem Enem, né? Vai ser direto, mano. Vai ser direto o seu filho concorrendo a uma vaga na faculdade do Rebacana. É. Porque é esse direito à igualdade. Ele não vai precisar ter esse negócio de. Não vai precisar ter cota, não vai precisar de nada disso. Todos terão as oportunidades necessárias. Quanto à questão da criminalidade, muita gente. O que acontece é a falsa punição que se existe nesse país, né? A punição fraca. Né? O criminoso vai, ele tem liberdade para sair da cadeia, né? Ele tem liberdade para sair Dia das Mães. Né? Você imagina se você arruma uma treta com uma pessoa, hoje em dia você pisar no pé de alguém que é amigo de um cara brabo, você está lascado na vida, né? Então, muito cuidado com vocês que andam agredindo pessoas só porque têm opiniões políticas diferentes da sua, porque por trás daquela pessoa pode ter um cara ali que considere aquela pessoa e venha te fazer um mal a você e a sua família. Então, a agressão nunca é o caminho, né? Esse negócio de agredir as pessoas porque a pessoa é a favor do Bolsonaro ou porque a pessoa é contra, isso não existe, isso não deve existir, isso não é certo. Então, você tem as penas para certos crimes que chega a ser ridículo. Aí você arruma uma treta com alguém, cara, aí o cara foi preso e no Natal ele vai sair, ou no Dia das Mães. Imagina como que fica a situação daquela pessoa, o que eu estou falando aqui eu sempre repeti nos meus vídeos. Imagina como é que fica a situação daquela pessoa que arrumou a treta com aquele cara. Porque o cara vai sair dentro da cadeia e ele vai fazer o quê? Né? Por uma sorte ou por Deus que o cara possa não fazer nada, mas é muito difícil. Ele vai vir atrás de quem o colocou dentro da cadeia. Infelizmente é isso. Eu acho que muita gente estava falando, Bolsonaro vai botar os preços para trabalhar. Gente, que ridículo isso. Isso não acontece de uma hora para outra. Tem que se transformar todo o sistema carcerário para que isso aconteça. Outra coisa, do jeito que tá as coisas de trabalho, falta de emprego, acho que vai ter gente cometendo crime para poder arrumar um trabalho na cadeia, porque tá muito difícil. Eu acho que cursos, eu acho que estudo dentro da cadeia, eu acho que para aqueles criminosos que realmente não cometeram crimes de muito grave, o cara foi fazer um assalto, a arma era de brinquedo, mano. Ele fez um assalto com uma arma que botou em risco a vida dele, e em nenhum momento ele botou em risco a tua vida. A arma era de brinquedo. Então é um crime de baixa periculosidade, por mais que você tenha um susto, né? O bandido botou em risco a vida dele, mas ele não botou jamais a vida da sua em risco, né? Eu acho que agora com o cara que assalta a mão armada é um outro departamento, uma outra situação. É mais grave, né? Então eu acho que para esses crimes pequenos, né, esses pequenos delitos, deveria existir essa cadeia especial, porque você vai ter que selecionar um tipo de presídio só para que haja trabalhos, né? Cursos, trabalhos, e ali o preso vai trabalhar. Eu acho que ele não deveria trabalhar para diminuir a pena dele, não. Eu acho que ele deveria trabalhar para ter direito a um curso, né? Se você trabalhar aqui, você vai estar pagando o seu curso. Não vai ter direito ele vai passar, ele vai cumprir os dias dele ali,
mas ele vai sair dali com alguma formação, com uma outra oportunidade, que ele pagou com o dinheiro dele. Eu acho que seria mais justo, né? Ele vai trabalhar para comer? Beleza. Quem não trabalha não come, pode trabalhar para comer. Isso aí. Pode sim também, pode ser. Então, eu acho que isso tudo tem que se começar a ter o primeiro passo, né? Mas eu acho que muita gente não vai trabalhar, filho. Eu acho que é difícil botar os grandes criminosos para trabalhar. Eu acho que é surreal isso. Você não consegue nem tirar o celular da cadeia, vai botar um cara para trabalhar. É muito diferente, muito difícil. Mas eu acho, vou ser sincero, cara. Se o troço é feito de uma forma para beneficiar as pessoas, eu acho que até os bandidos, eu falo isso com sinceridade, até gente que é bandido vai falar, vai aplaudir, vai falar, caraca, isso daí é bacana. É interessante, porque da parte da criminalidade você vê o cara é capaz de falar assim, mano, não entra nessa vida, não, essa vida não é pra você. Sabe, tem bandido que tem essa coragem de falar isso. Sabe, ele sabe que ele tá no caminho errado, ele sabe que aquilo não é certo, ele sabe que poderia ter escolhido outro caminho, ele escolheu aquele, mas que não é o ideal, sabe? Tá? E nessa questão aí de bandido e polícia e tal, que o policial não perdoa o bandido também não perdoa o policial. Mano, é uma discussão sem fim. Isso não era nem para a gente estar discutindo isso aqui, tá? A questão foi do lar ser maculado, por os filhos ver uma execução, é uma coisa triste, é uma coisa mais de questão social, tá? E a gente tem que ter uma ideia de uma situação. Para a pessoa que mora na favela, existe vários tipos de pessoas. Tem pessoas que defendem, se o bandido é parente dela, ela vai defender com unhas e dentes aquela pessoa, mesmo que ela esteja totalmente errada. Mas tem gente que não, ela defende o direito à vida daquele bandido. Se o bandido se entregou, né, pronto, foi preso, ele merece aquela prisão. Agora, a pessoa não vai aceitar a execução porque é um parente, é uma pessoa que ela viu crescer, tá? Que escolheu o caminho errado, um caminho muito errado, tá? E na questão do lado policial, que é pior a questão ainda, por quê? Porque é um cidadão que está dentro da lei, né? Estudou para servir ao país e o cara perde a vida ali por conta de uma troca de tiro, por conta de uma situação, e também não seria perdoado se fosse pego pelo tribunal do crime, né? Salvo em algumas questões, como naquela época da UPP, que os bandidos tomaram as armas dos policiais e não fizeram nada com eles. Existe ainda alguma ética, muitas vezes, então é muito relativo isso. Mas no totalitário, né, isso não existe, tá? Não se há perdão de ambas as partes. Então, gente, isso daí é um assunto que não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar a lugar algum, né? A polícia não vai dizer que fez errado, os seus comandantes não vão dizer, não vão assumir a culpa, até porque muitas vezes o cara não acha que é culpa e também não sei distinguir isso. Eu só sei que nós devemos lutar por um país mais justo. Eu acho que na questão policial eu vejo muita sobrecarga. Por exemplo, na época que tinha os UPPs, né? Tinha os UPPs, tinha o Beltrame descobriu um cara que estava ali na Polícia Militar com um major, depois se autopromoveu a coronel e deu curso pro BOP, fez a incursão do Intercontinental e depois o Beltrame pegou o cara tinha mentido falando que era do Exército, o Exército também demorou um tempo para descobrir que o cara não era do Exército, e que é uma parafernália doida que teve há um tempo, que é uma coisa terrível para a instituição, né? Uma coisa muito, muito esquisita que aconteceu ali. Mas, no todo, nós precisamos dos policiais militares. As pessoas muitas vezes criticam, não têm a noção de como precisam. Se você anda na rua e muitas vezes não acontece nada com você, é porque aquele cara está fazendo patrulhamento ali. É porque aquele lugar ali tem um patrulhamento. E mesmo assim os caras são audaciosos e vêm e te roubam. Os caras passam com moto, você está de carro. Mano, uma dica que eu vou dar a você: se você tem um relógio Invicta, um cordão de ouro e você vai pro shopping, não fique com isso dentro do Uber, mano.
Coloque isso lá no shopping, que ainda é arriscado lá no shopping as pessoas verem você lá e te roubar aqui fora. Porque tem gente já fumando maconha dentro do shopping. Você vai no parque do shopping, já tem gente usando droga ali sem nenhum imprevisto, né? E então, se você tá dentro do Uber e o cara vai vir, te olhou, ele vai te roubar, mano. Eles vêm de moto, com roupa de iFood, eles dão um jeito dele. O bandido tem as suas táticas, né? E você tem que ter as suas, de se proteger, né? Às vezes não é bom nem ter coisa de valor para não ter que passar por isso, nem botar isso para sua família. Às vezes é melhor você ter um chapeado, né? Alguma coisa. Eu não vejo muita graça em coisas assim de joias, essas paradas, eu não vejo muita graça. Mas quem tem dinheiro para gastar, que gaste com o que quer. Mas tome cuidado, porque muitas vezes aquela garotinha que te deu um mole ali, ela tá te levando para uma armadilha, né? E você nem sabe, você tá ali todo encantado, né? Tribo Fu, sempre foi da tribo Fu, né? Aí quer passar para a tribo da Bela Adormecida, né? Aí fica nessa situação. Então, conclusão dessa situação aí, cara. No projeto de UPP que houve, existiu em algumas localidades, uma certa ideia de que deu certo aquilo, né? Só que olha o que acontece hoje em dia. O policial, ele é o psicólogo. Ele é o cara que troca tiro. Ele é o cara que tem que estar 24 horas por dia atento, né? Ele, ele corre muitos riscos, né? É uma profissão, cara, que sinceramente eu não escolheria para minha vida. É uma profissão muito terrível, porque você tem que estar na pele do que é ser um policial. Ele está preocupado em todo momento. Ele não sabe que planos tem sobre a vida deles. Às vezes os planos terríveis são da própria companheira de farda, entendeu? Como o Tropa de Elite mesmo mostra. Então o cara tem 24 horas de pensamentos assim. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? A casa dele tem que ter estrutura de fuga. A família dele, há uma preocupação sobre alguém querer fazer alguma coisa contra a família dele. Sabe, é uma profissão muito injusta, que deveria ser, primeiramente, muito bem remunerada. Segundo, exigir-se mais estudo para que seja um policial militar. Exigir um grau de estudo muito maior. Terceiro, o cara tem que ter uma aptidão física boa. Teria que ter essa aptidão física. Você tem que criar um exército de pessoas com inteligência, aptidão física, e ser um cara que tenha domínio próprio, que tenha muito domínio próprio, tá? Porque realmente existem casos gravíssimos de gente que toma tapa na cara, pessoas de idade, pessoas que às vezes falou uma coisa. Todo ser humano, todo mundo já ficou nervoso alguma vez na vida. E já perde, e às vezes você perde a linha e depois aquilo não é a sua realidade, mas naquele momento você perdeu a linha. Então se espera uma compreensão do outro lado. Tem coisas que neutraliza isso. Às vezes o familiar, né, a esposa, o filho, te paralisa, mas às vezes você ultrapassa um certo limite. E você não quer ser agredido por essa. Você não merece ser agredido porque você ultrapassou um certo limite. Até porque, às vezes, uma agressão verbal ela não fere você. Ela não te causa um dano letal. O policial está preparado para um xingamento, né? Mas desmoralizar, o que pode fazer é te levar para a delegacia, não te pranchar a tua cara, mas levar você para a delegacia e fazer você pagar pelo crime, né, de injúria ali que você cometeu ali, de desacato. E ali você vai pagar uma multa, até fazer um serviço comunitário, vai perder um tempo para você aprender. É uma pena justa para uma agressão verbal, tá? E eu acho que deveria existir uma lei de distanciamento do cidadão civil do policial militar, né? Dos agentes militares, sendo militar do exército, sendo policial militar, sendo bombeiro, sendo tudo isso aí. Por quê? Porque às vezes a pessoa se aproxima demais e o temor de o cara sacar a sua arma deve ser muito terrível, né? E isso deixa o cara que já está com o psicológico abalado numa situação de defesa, né? E até de respeito, porque o policial vai lá, ele vai prender o camelô, né? Ele vai prender o camelô, o guarda municipal vai prender o camelô. Na ideia que nós temos é que tudo aquilo que é apreendido vai para onde? Vai para a casa deles.
Então, como se neutraliza isso? Mano, se a mercadoria um dia for filmado, que essa mercadoria for provado, chegou na casa de um cara desse, ele tem que ser expulso na hora e ele tem que pegar a cadeia, né? O que acontece, muitas vezes isso não acontece. Não há expulsão, não há cadeia, incluindo a expulsão, o que é um afastamento temporário e às vezes coloca o cara em outro cargo, em outro lugar. Tira o foco. É isso que não pode acontecer. Eu acho que a punição tem que ser instantânea para que se neutralize essa coisa, mas tem que ser realmente comprovado que aquela mercadoria não chegou à origem. Outra questão, gente, nós vivemos na época de desemprego, não é época desse tipo de coisa, de apreender mercadoria da pessoa. Então aí você pode apreender aquela mercadoria para um certo lugar, pegar a documentação do cara, você vai lá buscar a sua mercadoria lá, tá? Mas você chegando lá, ele vai, ó, você não pode vender essa mercadoria ali, porque ali tem lojas que pagam impostos e tal, 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 tal. Apesar que tem loja aí que vende a mesma coisa que o camelô vende, né? Tá muito bagunçado. Então, gente, tem que consertar o país. E consertar tem que haver leis mais rígidas e leis muito rígidas para quem usa uma farda, para quem está com uma autoridade. Para quê?